Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o único em nossas vidas, Ele é o primeiro e Ele sempre será em nossas vidas. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia, Jesus. Não há outro como tu, soberano e
Graça e paz, amados. Eita, chuva boa, hein? Chuva boa para espantar crente. Até o Emerson veio. Mas o Emerson faltou porque estava trabalhando, tá? Até o Varão e a Naia vieram. E também a pequena, a Ohana, né? E a outra está lá em cima. Ah, o Iano. É porque essa máscara, a gente não conhece mais as pessoas. Eu nunca pensei que a gente chegaria numa época em que a gente entra no banco mascarado. Você vai ao banco, entra e está lá mascarado. E se botar um chapéu, fica totalmente irreconhecível. Eu até ouvi, um camarada dando uma ideia de como o STF imediatamente acabar com máscara no Brasil. E a ideia dele é usar uma máscara que tem assim, Bolsonaro 2022, verde e amarelo. Se o povo começar a usar, imediatamente vão decretar o fim da máscara no Brasil. Eu achei interessante. Não sei se eu teria coragem de usar, não pelo Bolsonaro, mas assim, é meio extravagante. Me perdoe, eu não gosto de máscara, apesar de ser proibido, tá? Não usá-la. Mas eu já fiz tanta coisa errada, e o Senhor me perdoou, que eu acho que não usar máscara Ele também vai me perdoar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, ou acompanhe aqui, que eu acho que vai ter na tela. Mateus 12 é uma leitura um pouco mais longa, de 1 a 13. Eu quero falar sobre o valor da vida. O valor da vida. Mateus capítulo 12, de 1 a 13. Pela tradução que eu tenho, diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Acaso não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, e como eles comeram os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E eles, para poderem acusar Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. Qual é o valor da vida? De uma vida humana. Não estou falando da vida dos animais, eu não estou falando de plantas, eu não estou falando de nada, eu estou falando da criação, a coroa da criação, que é o ser humano. Qual é o valor dela? O que nós encontramos na palavra de Deus em alguns momentos são manifestações de que algumas tradições são maiores que o homem. São algumas proibições até mesmo, que os homens não podem fazer,
mesmo estando diante de si o perigo de morrer, mas não pode ser praticado. Aos olhos de Deus, a vida humana é o maior valor sobre a face da terra. Não há um valor maior, não há ouro, prata, não há nada que possa ser comparado diante de Deus ao ser humano, a vida humana. Para Jesus, o maior valor é a vida humana e é superior a todos os valores, tradições, religiões, conceitos, divindade, tudo está abaixo daquilo que Deus diz ser valoroso no conceito vida humana. A vida é o maior valor. Como prova deste valor que Deus dá à vida humana, é que o próprio Senhor Jesus Cristo morreu. Ele entregou a sua própria vida em resgate da nossa vida. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Então isso mostra o quanto Ele valoriza a vida humana. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele pagou um preço que para nós também seria totalmente impossível, mas o preço era sangue, o preço era morte, e Ele morreu. Teve que morrer para que nós pudéssemos viver. Isso mostra o quanto Ele preza. A vida humana está acima dos rituais e até mesmo do próprio templo. Quando falamos de templo, estamos falando de todo local onde se cultua Deus. Não estou falando do templo, que é o nosso corpo, que é o templo não feito por mãos, onde Deus disse que habitaria e habita em todos aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor e o aceitam como seu próprio sacrifício. Então, tudo está relacionado a isso. Nós muitas vezes estamos aprisionados, estamos totalmente manietados naquilo que nós julgamos ser o mais correto. Como por exemplo, eu não posso me levantar na igreja enquanto estiver na hora do culto. Isso é falta de educação. Mas não é algo que você está totalmente proibido de fazer. Hoje, quando estávamos adorando, eu escutei um glória a Deus bem alto e forte. A nossa igreja ela não está habituada a isso. Eu gostaria que estivesse. Eu não tenho nada contra a adoração a Deus. Eu acho muito até válido. Acho que se você não habituar-se aqui a ouvir glorificações ao nome de Deus, você vai se sentir um pouco estranho no céu. Porque quando chegar lá, a gente vai estar constantemente ouvindo isso. A Bíblia fala de anciões que estão diante dele dizendo repetidamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isso constantemente. E nós muitas vezes não dizemos nada. Nós muitas vezes no nosso momento de adoração, nós nos retraímos, nos trancamos, e muitas vezes porque alguém disse: olha, é proibido. No momento do louvor você tem que ficar parado. Eu lembro do Enoque quando veio para a nossa igreja. Isso quando ele ainda só visitava. Ele cantava com a mão no bolso, assim. É escondido ainda a mão, né? Não podia manifestar muito, não. É dentro do bolso, acompanhando a batida. O pé não, o pé sou eu, é porque eu não consigo fazer uma coisa só. Então, amados, a nossa vida é muito maior do que tudo isso, ou do que apenas isso. Templo, rituais, tudo isso é uma invenção, muitas vezes, nossa. Lá em Lucas, capítulo 10, do verso 36 ao 37, é a parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma crítica aos sacerdotes da época e aos levitas, ao contar essa história. Ele estava falando que o único que parou para atender aquela vítima, que sofreu um assalto e estava morrendo, foi um samaritano. Ainda no domingo próximo passado, quando o Vânio estava pregando, ele falou sobre os samaritanos e por que os judeus não se davam, não conversavam, gastavam muitas horas a mais para
não terem que atravessar toda a aldeia samaritana, eles a circundavam. E isso gastava mais tempo, mas eles não passavam pela aldeia dos samaritanos, porque não se davam bem. E na parábola que o Senhor conta, o único a parar para ajudar uma pessoa foi exatamente o samaritano, que estava a morrer na beira de uma estrada. Isso foi uma crítica severa que ele fez quanto ao desvalor que eles davam à vida humana. Os seus conceitos, as suas tradições eram muito maiores do que o valor de salvar uma pessoa, o valor de ajudar alguém que precisava de ajuda. E muitas vezes nós estamos também assim. Somos também levados a pensar várias coisas que nunca a Bíblia disse. Mas nós aprendemos, não, é algo que veio desde criança. A propósito, falar em desde criança, como não faz muito tempo que eu fui, quando eu era criança, já existia dezembro e já existia Natal. E já existia árvore, Papai Noel é mais velho do que eu, já existia também. Então, alguns anos atrás, não muitos, mas não poucos, eu aprendi que o Natal é uma festa pagã. Ela foi instituída por Constantino. E alguém me disse, pastor, você não vai falar sobre a não celebração de Natal na igreja? Eu disse, olha, eu já falei tanto, que eu acho que se eu começar a falar, algumas pessoas vão levantar e vão embora, dizer, eu já sei de có e salteado. E também já tive alguns problemas com isso. Em uma certa ocasião, ao pregar, vou já voltar para a mensagem, tá? Ao pregar sobre Natal, alguém chegou em casa, chutou a árvore de Natal da mãe, quebrou as bolinhas e fez um estardalhaço. E depois se desviou da igreja, porque disse que eu estava incentivando os irmãos a fazerem isso. E eu lembro que eu disse, olha, não chegue em casa e faça qualquer coisa contra. Né? Geralmente é alguma coisa que leva algum tempo. Ensine. Mostre através do seu exemplo o porquê de você não fazer e prove, biblicamente, o porquê de você não estar fazendo e pela própria história, que mostra isso. Então, essa é uma tradição. Eu disse, eu não vou pregar, eu vou pegar o estudo, vou jogar no grupo da igreja. E, embora a maioria das células estejam já em época de quase parando, mas a pessoa pode pegar o estudo e ler. Pode aprender com o estudo, tá? E se não for suficiente, procure o pastor Josafá, que ele é especialista nessa área, tá? Vai poder lhe ensinar bem. Então, nós somos aprisionados por causa de tradições. E muitas delas são invenções humanas. Mas nós guardamos. Nós não podemos isso, não podemos aquilo. Tem que ser dessa forma e não de outra. Nós temos um modelo. Eu acho que qualquer pessoa aqui na igreja sabe qual é o roteiro, a nossa programação. Quando eu era também mais novo, eu era da igreja batista regular, e você não podia celebrar um culto sem ter uma programação. Muitas vezes essa programação era distribuída até entre os irmãos à entrada na igreja. E tinha lá, oração invocatória, antes o prelúdio, oração invocatória, leitura da Bíblia, coros, hino, e tinha toda a programação. Mas qualquer um crente com algum tempo já na igreja, sabia aquela programação de cor, igual a nossa. Bom, vai começar atrasado, né? 17h10, aí vão cantar 5 hinos, vai subir alguém para pregar, depois que ele pregar, o grupo de louvor sobe, aí vão cantar o hino, vai ter o recolhimento de oferta, aí o pastor Josafá sobe, aí vai dar avisos, vai falar, nós somos uma igreja, hein? Célula, nós estamos... E aí, depois disso, ele vai dizer que o grupo de louvor vai cantar novamente, e depois vai estar encerrando com uma oração que geralmente vai ser a Cristina ou a pastora Fátima que vai orar. Quando eu não prego, ele geralmente me chama também. E eu, como não perco uma oportunidade de estar aqui, venho. Então, nós
Somos aprisionados por programas, por tradições, e que muitas vezes achamos que não podemos fugir disso. Se fugirmos, estaremos indo contra aquilo que Deus estabeleceu. Amado, está um calor aqui dentro. Não está? Eu vou contar um segredo para vocês. Esse ar-condicionado aí, ele é muito bom. Mas alguém... Eu acho que foi a Bia, eu não tenho certeza. Porque a Bia gosta de sentar aqui. Mas o vento dá bem em cima dela e ela... Dá para ver, né? Ela sente muito frio, não tem gordura para aquecer. Aí, alguém diminuiu, alguém deixou, acho que a ventilação está zerada, e destruiu o controle. O bicho simplesmente não está funcionando. Ou seja, não dá para... Eu só sei ligar. Ligar, eu apertei ali naquele botão, liguei. O Eliel disse, não, pastor, acho que dá para aumentar. Acho que ele nem passou perto, né? Então, a gente está com um ar-condicionado muito bom, mas sem funcionar. Mas a gente vai resolver isso em nome de Jesus. Então nós estamos aprisionados. Ou você nunca ouviu falar que mulher não pode cortar o cabelo para entrar em algumas igrejas, né? Não pode. Tem pessoas que já tiveram até visão, que eles vão lá no inferno e veem lá, aquelas mulheres que cortaram o cabelo, estão lá sofrendo. Né, Ursa? A Ursa vive essa regra, ela não corta o cabelo. Amados, onde tem isso na igreja, na Bíblia? Não tem. Não tem. Ou não pode usar maquiagem. Um batom vermelho, um brinco. Se eu for dizer para minha esposa tirar o brinco, ela não vem para a igreja. A minha mãe era quase tradicional. E aí as minhas filhas, quando nasceram, eu tenho 2 filhas, quando nasceram eu disse, não, nada de furar a orelha. Quando elas crescerem e elas quiserem furar, elas vão na drogaria, vão lá, fura. Aí, como de fato, cresceram, foram lá, furaram a orelha. Depois a gente disse, pai, eu queria botar mais um. Disse, bote. Pai, eu queria botar, bote. Não sendo na minha filha, bote quantos você quiser. A minha mãe viu. Primeiro, chamou a Fátima e disse, o Eliakim já viu isso na orelha das meninas? Ela disse, já viu. Ele não falou nada? Ela, não. Aí ela me procurou e disse, meu filho, você já viu? Eu digo, já. E eu digo, eu acho lindo. Eu acho que toda mulher deveria ter a orelha aqui, todinha assim, cheia de brinco. Quem eu conheço que vem assim é a Jeane. A Jeane usa, acho que é 3 ou 4, eu digo, ficou excelente, ficou top. Mas eu acho bonito mesmo, né? Então, mas tem algumas pessoas que dizem, você está em pecado. E esse pastor é do diabo, porque ensina isso. Amados, não sendo na minha, você pode botar quantos quiser. Eu só vou dizer, minha esposa corta o cabelo. Eu disse, e aí, amor, eu digo, você gostou? Ela disse, gostei. Eu digo, então está ótimo. Eu acho que Deus nos deu a capacidade e o privilégio de sermos livres. E muitas vezes a igreja, através de tradições, nos aprisiona, nos coloca numa forma engessada que nos priva, até mesmo de glorificar a Deus como deve ser feito num culto para Ele. E isso não é culpa da Bíblia, é culpa dos homens. Ou você acha que alguém não olha para mim e diz, esse pastor é do cão, ele não usa gravata. E além de tudo, a camisa ainda é por fora. Porque não está por dentro com uma gravata, alguma coisa decente, um paletó, nesse calor que a gente tem aqui, um paletó é ótimo, né? Aí você bota aquele outro blazer, né? Bota o blazer, depois bota o paletó, bota uma gravata, fecha aqui, às vezes a camisa é antiga, né? Já está apertada e você só falta morrer. Aí, mas você tem que usar a gravata. E creiam, eu uso isso. Quando eu vou celebrar casamento, eu boto paletó, boto gravata, uso o sapato bico fino, fica igual um bozo, né? Aquele sapato que o pé da gente fica... Mas aí,
Não, pastor, é algo, é casamento, então vai ter gente lá tirando foto, vai. Eu digo, tudo bem, eu tenho esses negócios, eu posso usar, não tem problema. Eu vou usar, eu passei muito tempo da minha vida usando isso. Eu só ia para o seminário assim, com roupa social, sapato de couro, calça social, amados. Glória a Deus, né? Mas, então, é muita coisa que é colocado para nós, que não passa de usos e costumes. Não passa de usos e costumes. É bem verdade que a gente vive numa liberdade tão grande, que alguns irmãos relaxam, né? Vem com a camisa de trabalho, né, pastor Júnior? Não, a nossa igreja é light. Se eu não for pregar, eu posso ir de qualquer jeito, né? Vem de sandália nos pés, assim. Amados, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho. E acho que Deus também não tem, desde que você não tenha algo melhor. Até porque Deus não vai ver tua roupa, não vai ver se o teu pé está sujo, se a sandália é velha ou nova. Ele não está nem olhando para isso. Mas as pessoas vão olhar. E as pessoas julgam. E muitas vezes nós estamos aprisionados por isso. Nós começamos a discriminar pessoas pela forma como eles estão vestidos. Pela forma como eles se apresentam, nós olhamos e já decidimos se é cristão ou não, se é gente boa ou não, se presta ou não, pela forma como está vestido. Eu nunca vi aqui na igreja ninguém com cabelo oncinha, né? Sabe como é o cabelo oncinha? É aquele que você enche de manchinha loira, né? Eu achei que o Kelvis, nessa época, ele ia usar assim, um negócio desse, mas até hoje ele não usou, né? Mas aí a pessoa vai dizer, pastor, mas isso é só galeroso que usa. Eu digo, e o galeroso não pode se converter? E se ele se converter, ele não pode continuar usando? É bem verdade que toda vez que ele encontrar com a polícia, ele vai ter que explicar, né? Mas nós discriminamos, nós afastamos as pessoas. Nós impedimos as pessoas de se aproximarem daquilo que nós pregamos que é o Senhor, até porque não manifestamos o Senhor através das nossas atitudes, porque temos já em nós conceitos preconcebidos de como um cristão deve ser, e como uma pessoa de bem deve se comportar. Embora tenhamos na Bíblia o ensinamento de Cristo que diz lá em 1 Samuel 16:7, quando ele fala assim, mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vocês veem o peso que tem isso? Se nós vivêssemos, internalizássemos essa palavra, de olhar com os olhos de Deus, embora que não só assim você vai olhar com os olhos de Deus, vai abrir e vai ver o coração da pessoa, não. Mas não julgue pela capa. Não julgue pela capa. Conheça, aproxime-se e manifeste Deus para essa pessoa, antes de recriminá-lo. Nós vivemos num mundo tão difícil, que a criança bate ali no vidro para pedir uma moeda, a gente nem abre. A gente faz que nem está vendo. Aí para acalmar a nossa consciência, a gente diz, não, é proibido estar dando dinheiro, porque senão eles nunca vão sair do sinal. É proibido porque as crianças estão sendo usadas para... E a gente inventa desculpas, mas na verdade a gente também não quer fazer isso. A verdade é que a gente não quer fazer isso. E muitas vezes a gente vive dessa forma. Embora Deus esteja dizendo, olha, não é a aparência, é o que está dentro. Eu vou olhar o que sai, o que o meu espírito vai realizar através de você. Então, a forma como você vai estar não é tão importante assim. Por exemplo, amados, a maioria das vezes eu oro
deitado na minha cama, quando vou dormir. Ah, pastor, mas é porque o senhor não passou dificuldade, porque na dificuldade a gente levanta, ora Sim, eu passo por dificuldade constantemente. Mas Deus não vai ouvir melhor a minha oração estando de joelho do que estando deitado. Por quê? Porque Deus vai estar olhando o meu coração. Eu posso estar ajoelhado em prantos e o meu coração está totalmente endurecido. E eu posso estar deitado na minha cama, muito preocupado e dizer: Senhor, ajuda-me. E Deus vai julgar o que está no coração. Queridos, nós estamos muitas vezes aprisionados. Aprisionados. Ah, então não é para orar de joelho? Sim, tem um momento de orar de joelho, tem um momento de orar em pé, tem um momento de marchar, tem um momento de gritar, tem um momento de ficar em silêncio. Cristo disse: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o teu pai que vê em secreto te responderá. Mas outras vezes ele está dizendo: louva a Deus com brados de júbilo. Aí se ele disser isso aqui na igreja, a gente está frito. Só vai para o céu quem der um brado de júbilo. Aí vai todo mundo para o inferno, menos o irmão. Menos o irmão. Amados, brado de júbilo é final de campeonato, né? E o teu time faz gol. Só não chame o Felipe para... O Felipe, ele é secador, tá? O Felipe, ele seca os times. O time dele parece que caiu para a terceira ou segunda divisão de novo. Então, ele é só secador de time. Eu sei disso porque o Maurivan botou ele num grupo e o time do Maurivan perdeu. Eu disse: olha, a culpa é tua. Tu colocou um acessório feminino aí, que é secador, né? O cara seca. Ele seca, aí matou, né? Mas então, queridos, nós temos em Deus a liberdade para viver, ter a nossa vida, uma vida diante de Deus, uma vida que agrade ao Senhor, porque a vida humana, ela está acima de todo esse ritualismo, de todo o templo. Isso não é nada comparado ao que nós somos diante de Deus. Deus não morreu por templos, Deus não morreu por tradições. Deus deu a vida dele por homens, por pessoas. A vida humana está acima do nosso descanso. Aí é ruim, né? Acordar de madrugada para atender o irmão. O irmão bate lá e você... Meu irmão, não tem outra hora, não. Não, pastor, aqui eu vim aqui entregar um dízimo. Hora abençoada, meu irmão. Chegou em boa hora, né? Mas se for para pedir alguma coisa, você diz: meu irmão, me procure de manhã. Né? De manhã você vem aqui, você vem de madrugada. Né? Ou seja, Jesus visitava, Jesus pregava, Jesus libertava e curava no dia de sábado, que é o dia de descanso dos judeus. E nesse dia, o máximo que se podia andar era a distância de um tiro de pedra. Né? Como eu não gosto muito de andar, eu ia pedir a pessoa mais fraca para jogar uma pedra, né? Para medir depois. Só posso andar tantos metros. Mas era aproximadamente 800 metros, tá? Não dava 1 quilômetro. Então, queridos, eles estavam totalmente aprisionados a isso. Como ainda existem milhares de pessoas que estão aprisionadas. No dia de sábado, não, é o dia do descanso. E o Senhor Jesus Cristo dizendo: olha... até do sábado, eu sou o Senhor. Ele está dizendo: está aqui diante de vós. Ele estava quebrando esses conceitos, quebrando tudo isso, porque muitas vezes nós estamos também nos alicerçando em algumas coisas para não ajudar outras pessoas, para não ajudar. Em uma certa ocasião, aqui na igreja, nós tivemos uma época de ajudar pessoas. E ainda ajudamos. Mas foi uma época em que pudemos ajudar mais. Estavam chegando algumas pessoas da Venezuela e precisavam de colchão, e precisavam de material, e precisavam de alimento. E a igreja foi incentivada a fazer isso. E fez muito bem.
mas infelizmente é algo que precisa ser constantemente falado, constantemente dito, porque senão as pessoas simplesmente param de fazer. A maioria simplesmente não separa mais nada da sua cesta, não separa mais nada para ajudar outras pessoas. Amados, a vida humana, ela tem que estar acima do nosso descanso. O Senhor mostrou-nos essa lição sobre aquilo que Ele fez no sábado, mostrando aquelas pessoas. Disseram, mas é lícito trabalhar no sábado? É lícito curar no sábado? E o Senhor geralmente não respondia, Ele fazia uma outra pergunta. E Ele dá o exemplo da ovelha que cai e você não vai recolher. E Ele diz, você tira a tua ovelha que está prestes a morrer, mas você não tem coragem de salvar uma vida humana. E na nossa atualidade a gente tem que concordar que a vida humana está totalmente banalizada. Eu estava vendo, acho que tem uns 10 dias, dentre esses 10 dias, 3 cabeças foram encontradas lá em Iranduba. Só a cabeça, o corpo já está em outro local. Amados, isso é uma banalização da vida. As pessoas matam por qualquer coisa, matam pelo prazer de matar. E tudo isso porque foi banalizado, totalmente banalizado. As pessoas simplesmente não se importam mais com outras pessoas. É na base do cada um por si. E se você não está bem, problema seu. Não me conte seu problema, porque eu não quero ter problema, principalmente o seu. Nós somos crentes, amados. Nós somos cristãos. Se nós não aprendermos a viver como Cristo ensinou aqui na terra, se nós não começarmos a praticar aquilo que Ele praticou e ensinou e disse, sede meus imitadores, sejam como eu, vivam como eu, façam como eu, ajudem como eu. Cristo aparentemente não tinha tempo para descanso. Ele sabia que Ele tinha vindo aqui realizar uma obra e Ele disse, eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Eu preciso cumprir o meu ministério. Mas e você? Você está fazendo? Nós temos dias e horários determinados, que são nossos. Que nós dizemos, nesses dias e nesse horário, eu vou servir ao Senhor. Fora esse dia, nos outros horários, eu vou viver a minha vida. Eu vou para o meu lazer, eu tenho negócios, eu tenho compromissos, e eu não posso interromper a minha vida para viver outra vida. Para viver para o Senhor. Nesses dias em que eu estou livre, conte comigo. Mas você diz o dia que você vai estar livre. Você determina o horário que você vai estar livre. E muitas vezes para fazer a obra de Deus. Mas você jamais, dificilmente vai deixar de participar de um encontro familiar para ajudar alguém. Você vai dizer, não, olha, eu tenho um compromisso muito importante. Porque hoje é uma festinha de aniversário e eu tenho que ir. Então eu não vou poder lhe ajudar hoje, eu não vou poder fazer hoje. E muitas vezes, amados, até mente. Às vezes nem é um compromisso tão importante assim, mas é porque falta o desejo de ser alguém aberto a ajudar, alguém aberto a cuidar, alguém aberto a se importar. Não há empatia, não há o aspecto de colocar-se no lugar do outro e ajudar. A maioria de nós quer ser rico. E eu falo isso sem medo de errar. Porque se eu for perguntar, e você não levantar a mão, provavelmente você não vai estar sendo realista. Mas a Bíblia ensina como eu posso ser rico. Mas a maioria de nós não quer, é uma receita simples. É distribuir. Quanto mais você der, quanto mais você distribuir, mais o Senhor vai te abençoar, mais o Senhor vai fazer com que a tua sementeira produza, para que você possa ajudar mais pessoas.
Meu pai, que era um homem sábio, alguém perguntava, tudo bem, seu Pedro? Ele disse, eu não vou melhor porque não quero, mas eu sei como estar melhor. E nós também, queridos, ajude o teu próximo, ajude, se importe com a vida humana. Mesmo que você não tenha tempo, tire um pouco de tempo para se importar. A pastora Cristina e a Ludmila terminaram os estudos, estão só esperando a formatura, que vai acontecer quando? Em março. Mas elas já não vão mais estudar, não vão mais entregar trabalho. Eu disse, você está de férias? Não, pastor. Mas o que aconteceu? Não, é porque a gente foi fazer um estágio lá no Jeane Doll. Como é o nome? Janelle Doll. É uma casa de crianças aqui em Manaus. E elas foram para lá. E foram ajudar. E tiveram tanta empatia pelas crianças que estão lá, que estão passando por uma dificuldade lá, que elas, terminou o estágio, elas estão lá ainda. Aí por isso não estão de férias. Ela disse, não, pastor, é só esse dezembro. Eu acho que em janeiro ainda vai continuar, e depois em fevereiro. Ou seja, amados, Deus está precisando de mais pessoas assim, que se importem, que se disponham a ajudar o semelhante. Ah, mas é porque é criancinha. Não, para ajudar pessoas idosas também, para ajudar pessoas da tua idade também. Amados, nós estamos vivendo numa atualidade em que é muito fácil ajudar, porque para onde você olhar, você vai encontrar pessoas que estão necessitando. Ah, pastor, mas tem pessoa que não adianta ajudar. Então ajude outro. Não deixe que uma experiência te roube a liberdade de fazer o bem, que te roube a liberdade de ajudar o teu semelhante. Tente com outro. E se não der certo, tente com outro. Nós fomos colocados no mundo para ser referencial, para fazer diferença, para ajudar, para abençoar pessoas. Se nós não fizermos, amados, não vai acontecer. Deus está contando conosco para fazer a diferença. Mas muitas vezes, nós precisamos colocar o nosso descanso abaixo da necessidade de outras pessoas. Dizer, não, eu estou cansado, mas depois eu posso descansar. Eu tenho um compromisso. E julgue se de fato ele é realmente mais importante do que a necessidade que surgiu. Ou se é apenas algo que você quer se dar ao prazer de fazer e não ajudar uma outra pessoa. E já vou terminar. A vida humana está acima da criação inferior. Quando falamos de criação inferior, estamos falando de todas as formas de vida que coexistem no mundo. Porque o único que, de fato, tem valor pessoal para Deus é o homem. Ah, pastor, mas e os animais? Tem valor. Mas o homem tem mais. Ah, mas e as plantinhas que corta? Tem valor. Mas o homem tem mais. O ser humano tem mais. Deixa eu tentar falar isso aqui. Amados, eu não crio gato. Eu não crio cachorro. Eu não tenho. Eu não tenho espaço, a minha casa é pequena. Ah, pastor, mas os gatos vivem em casa. Pois é, se eu deitar numa cama e estiver cheio de pelo de gato, eu vou ficar meio esquisito. Se eu vestir uma camisa e estiver cheio de pelo de gato, eu vou me sentir mal. Como eu já disse antes, eu tenho 2 filhas. E quando elas eram menores, elas, ai pai, vamos criar. Eu digo, não. Mas pai, cachorrinho. Não. Mas quando você tiver a sua casa, você cria os 1, 2, 3, 10, crie quantos você quiser. Sabe como é a história? Vamos criar, vamos, oba, chegou. Aí o cachorrinho é desse tamanho.
Aí ele vai crescendo, ele vai ficando maior. Aí as necessidades também vão aumentando, né? No chão. Aí logo esquecem disso. Aí você assume essa responsabilidade de limpar. Aí também é possível até que deem um banho nos primeiros dias, depois também esquecem. Você vai ter que dar banho se não quiser ter um animal fedorento dentro da sua casa. Ou seja, amados, o homem é a coroa da criação. O homem é o top da criação de Deus. Mas tem muita gente dando mais valor a um cachorro, a um gato, aqueles ratinhos, né, que só faz andar naquela... Como é o nome daquilo? Um hamster, né? Não, amam. O Emerson tem até um calango na casa dele. Um calango não, uma iguana, né? É as meninas, né? O alface. Antigamente era rascaeta, mas tem vários nomes, né? Ou seja, amados, eu não maltrato animais, tá? Eu não tenho coragem de passar por um animal e dar um chute, ou esganar um gato. E se eu ver alguém fazendo isso, é capaz de eu tentar revidar pelo animal. Mas eu também não tenho coragem de criar. Pastor, sim, não tenho. Eu não tenho local para criar. Pastor, leve lá para o sítio. Eu não moro no sítio. Se eu levar para lá, o bicho vai morrer de fome e sede. Uma vez foi o Israel, foi lá para o sítio comigo, levou um cachorrinho desse tamanho. Pense numa coisa linda, um cachorro, parecia uma bola de pelo. Ele disse, pastor, eu trouxe. Eu disse, para quê? Não, para o senhor. Eu digo, mas como assim? Não, para o senhor criar aqui. Eu digo, Israel, eu não moro aqui. Não, pastor, mas o cachorro... Eu digo, sim, eu sei que é um cachorro. Mas é seu, a gente vai voltar, você leva de volta ele. Você cria, você alimenta, você ama, mas eu não quero. Tá? Não me entendam mal, eu não estou falando de ninguém amados, faz parte. O que eu estou falando é que muitas vezes se torna um substituto. Você diz, não, eu não posso ajudar porque eu tenho meu cachorro para comprar ração. Não, eu não posso ajudar porque eu tenho meu gato para cuidar. Eu não posso. Ou seja... E aí compra vestidinho, compra roupa, compra calça, compra fralda enxuta, mas não tem coragem de comprar um pacote de fralda para dar a uma pessoa que não tem. Pastor, são animais. Sim, são animais. Eu estou falando do valor que tem a vida humana. É o valor da vida humana. Muitas vezes nós estamos substituindo, ai, coisinha linda, né? Que tem gente que ama passear com cachorro na rua, né? No colo, tem que ser no colo. Se não for no colo, não tá legal, né? Tem que ser aquelas coisas. O Emerson, se levar a Bela no colo, ele morre, né? Que a Bela parece um filhote de zebu, né? Então não tem condições. Mas o problema está em substituição. Eu não tenho nada contra os animais, mas eu tenho muita coisa a favor do ser humano. Quando você deixa de ajudar uma criança para ajudar um cachorro, quando você faz essa troca não está na ótica, na visão de Deus, ela não está correta. Porque a criação superior de Deus é o homem. Cristo morreu por homens, por pessoas. Pastor, no céu vai ter animal? Acho que sim. Se tiver, acho que tudo que Deus criou aqui para a terra, deve ter no céu, no local apropriado. Até porque, amados, quando a gente fala em casa, ai, minha casa no céu. Queridos, eu não vou dormir. Eu não vou precisar comer. Eu vou estar com o corpo glorificado, ou seja, não mais tempo e espaço não vão fazer diferença. Aí eu vou querer uma casa para quê? Me diga. Não, para eu deitar naquela cama, super extra, king size, max. Eu não vou precisar dormir, eu não vou precisar descansar. Eu não vou ter tempo para estar olhando, olha essa parede de pérola. Eu acho que próxima semana eu vou colocar uma de rubi, desse lado aqui, para fazer um ornamento, uma pérola e uma parede de rubi. Aí a porta eu vou colocar
nós não vamos ter isso, amados. Pastor, mas na Bíblia fala, sim, o Senhor mostrou uma linguagem que eu pudesse entender. Que eu pudesse entender. Nós não vamos ter casa. Ah, pastor, a casa do irmão vai ser melhor do que a sua. E daí? Bom proveito para a sua casa. Eu vou ter muita coisa para fazer, eu não vou ter tempo de ficar em casa. Então, amados, nós temos que fazer a diferença hoje, né? A diferença hoje. Essa parte eu não vou falar, não. Senão eu vou ter complicação depois. Então, nós perdemos o alvo maior. Nós perdemos o alvo maior, que é... Nós precisamos voltar a ter valores de empatia. A olhar para o nosso próximo com cuidado, com interesse, em saber se ele necessita de ajuda, se ele precisa de algo. Nós simplesmente cumprimentamos as pessoas, tudo bem? E nem paramos para escutar se ele está bem ou não. E geralmente, às vezes, ele está ruim e vai dizer, estou bem. Tem vergonha de dizer que não está bem. Ele diz que está bem. E às vezes não está. Até porque a gente nem tem tempo de escutar, a gente já vai passando. Porque a verdade a gente perdeu um pouco esse conceito de se importar. E a palavra de Deus mostra um exemplo, que é exemplo para nós, mas que foi esquecido. Quem conhece o que diz João 3,16? Que top, que igreja maravilhosa. Agora, quem conhece 1 João 3,16? Parabéns, Kelvis. Você me surpreendeu. Agora, como eu estou com o microfone, eu vou falar mais alto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16 ensina que Cristo deu a vida por nós. E em João 3,16, Cristo deu a vida. Em 1 João 3,16, ele está dizendo que nós, que você e eu, devemos dar a vida pelos irmãos. Queridos, isso não é pouca coisa, não. Se nós formos levar isso, a seriedade que é esse escrito do Senhor, a gente não vai ter tempo para nós. A gente não vai mais ter tempo para nós. E não se preocupe que o Senhor não vai dizer, não, meu filho, pare um pouco, cuide de você. Ele não, faça a minha vontade. Faça a minha vontade. Você está juntando tesouro nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. O teu galardão será melhor e maior, será superior. Nós não queremos nem saber desse versículo. Dar a vida pelo irmão, pastor. Aquele irmão não vale um cibazol, não presta não. Então dê a vida por um que preste. Paulo diz, é possível que por alguém que preste, até alguém se arrisque a dar a vida. Mas quando Cristo deu a vida por nós, nós estávamos condenados, miseráveis homens, porque estávamos destruídos pelo pecado. E ele não diz pelos irmãos bons, ele diz, dê a vida pelo irmão. Eu acho até que foi muito legal aqui, porque ele fala de irmãos. Ele fala de uma comunhão de cristãos, uma comunidade de crentes. Ele não disse dê a vida pelo seu próximo. Ele disse pelos irmãos. Mas, querido, eu não sei você, mas eu lhe garanto que eu não vou morrer por você. Pastor, não adianta se escandalizar comigo não. Eu sei também que você não vai morrer por mim. Mas é o que a palavra de Deus diz.
que nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós, e nós, agora que vimos o exemplo e aprendemos que o amor é isso, devemos dar a vida pelos irmãos. Não quer mais ser crente? É opcional. Mas não se esqueça, o Senhor está para voltar. Ou você pode ir mais rápido e encontrar-se com Ele. Mas a palavra de Deus é assim. É isso. Então, querido, quando eu venho aqui lhe pedir, irmãos, vamos ajudar, não se escandalize não. Eu nunca peço nada para mim. Eu não tenho coragem. Mas eu peço por outras pessoas. Por isso que às vezes eu venho aqui e peço cesta, peço colchão, peço rede, peço lençol, peço fralda. Eu não uso essas coisas. Eu tenho. Mas quando eu estou pedindo por alguém, é por alguém que não tem. E muitas vezes nós não recebemos tudo que nós gostaríamos de ter recebido para abençoar a vida de outras pessoas. Alguém me disse, pastor, se o senhor ganhasse assim R$1 milhão para a gente fazer um templo, eu disse, fazer templo? Com R$1 milhão fazer um templo? Eu digo, de jeito nenhum. Eu ia pegar esse R$1 milhão, ia alugar um depósito e encher ele de mantimento, comida, fazer a inscrição do povo e distribuir comida até gastar esse R$1 milhão. Pastor, esse prédio a gente aluga, amado. Prédio a gente aluga. Dizemos que estamos ansiosamente esperando pela vinda do Senhor, para nos buscar. E eu vou construir prédio com um palco de mármore, até porque nem presta de mármore, né? Porque o som ia ser horrível. Mas a escada lá na frente Não, queridos. Tem um monte de gente passando fome. Um monte de gente precisando. E tem muita igreja gastando muito em reforma, em isso, em aquilo. E o povo continua passando fome. Se nós não formos diferentes, querido, tem alguma coisa errada conosco, porque Cristo era diferente. Cristo era diferente. Para concluir, qual o valor de uma vida? Qual o valor de uma vida? Alguém vai dizer, pastor, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Esse versículo assim não existe na Bíblia. Mas existe um versículo que dá margem para isso. Ele está em Marcos 8:36, porque ele diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? É por isso que dizem que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Talvez nós precisemos começar a colocar um pouco disso na nossa vida, amados. Poxa, aquela pessoa, ela vale mais do que tudo isso, todo esse mundo. E eu, podendo ajudar, não estou ajudando. Eu tendo com o que fazer, não estou fazendo. E o pior, muitas vezes se chama cristão. Para Jesus, uma vida humana vale mais do que os rituais religiosos ou o próprio templo. O descanso e a criação inferior, para ele, a vida humana é o maior valor sobre a face da terra. Para nós, quanto vale uma vida? Pastor, o que temos feito para manifestar isso ao mundo? Que de fato, nós estamos valorizando a vida humana. Não, pastor, agora não por causa da pandemia, mas quando terminar a pandemia, que a gente voltar a fazer EPC, amados, eu lhe confesso uma coisa. Nós passamos, eu não sei, acho que 4 anos fazendo EPC, fizemos 40, 38, quantos fizemos? 42, 34. Bom, desde o primeiro que nós fizemos, nós cobramos R$50. Fizemos 34.
E desde o primeiro até o 34º foi R$50. 50. Algumas pessoas não tinham dinheiro para pagar. Pastor, eu digo, venha. Algumas pessoas, pastor, eu vou pagar depois. Vem. Nós não temos mais condições de fazer um EPC a R$50. Não temos. A não ser que o pastor Regis diga, não, pastor, pode deixar que eu banco. Aí a gente faz. Mas já fez cara feia, eu não sei. Aí a gente faz. Então, queridos, eu não sei quando nós poderemos fazer. Mas eu espero que a gente ainda volte a fazer. Mas a gente vai precisar de mais empenho, mais dedicação, mais disposição e mais generosidade para a gente fazer EPC. Aí nós poderemos de fato mostrar quanto vale uma vida humana para mim, quanto vale uma vida humana para você. Porque dizer eu te amo é fácil, agora meter a mão no bolso e ter só uma nota de 20 e dizer, troca aqui em 2 de 10 e dá 10 para o irmão, e pensar, não, mas esse 10 pode me fazer falta na próxima semana. Querido, quem abre a mão, recebe de Deus. Entenda, eu não estou pedindo oferta, eu não estou pedindo dízimo, eu estou dizendo, ajude, abençoe ao teu próximo, abençoe ao teu irmão e cumpra aquilo que você tem se proposto a fazer na igreja, também com seus dízimos e ofertas, porque tem gente que está pegando do seu dízimo, que seria para a igreja, e diz, não, esse mês eu vou abençoar o filhinho, pega o dízimo que era da igreja, eu vou abençoar o filhinho, aí no outro mês, não, agora eu vou abençoar a pastora Cristina. Amados, o dízimo não é seu, é da igreja. É da igreja. Faça bênçãos, abençoe pessoas com aquilo que é seu, não com aquilo que não é. Você vai estar errado, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Então vamos nos colocar sobre os pés e vamos orar, pedindo a Deus que Deus nos conceda a graça de voltarmos a amar as pessoas e usar as coisas, porque na nossa atualidade nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Se você diz, pastor, eu não, glória a Deus pela tua vida, mas a maioria das pessoas tem vivido assim, eles amam as coisas e usam as pessoas, e nós precisamos manifestar ao mundo o amor de Deus, que é totalmente diferente disso. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo valor que o Senhor deu a cada um de nós, pelo valor que o Senhor deu à vida humana. O Senhor Jesus Cristo morreu pelo ser humano. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. A Tua palavra, ó Deus, nos incentiva a morrermos pelo nosso irmão. Isso parece, ó Deus, algo totalmente impensável ou louco, mas o Evangelho sim é loucura para aqueles que se perdem. Nos ajuda, ó Deus, como servos do Senhor, como filhos de Deus que declaramos ser, a começarmos, ó Deus, a pensar um pouco mais como Tu pensas, a viver um pouco mais como Tu queres que vivamos. E principalmente, ó Deus, nos ajuda a manifestar o Teu amor através de abençoar vidas, abençoar pessoas, ajudar, suprir, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa-nos como igreja, que possamos ser uma igreja, ó Deus, que faça a diferença. Sim, Pai, não queremos manifestar isso ao mundo, se pelo menos o Senhor vê, isso, ó Deus, já valerá muito a pena ter sido feito. E eu sei que o Senhor tem os olhos postos sobre toda a terra, para contemplar os maus e os bons.
Então, se fizermos algum ato de bondade, o Senhor verá. Nos ajuda, ó Deus, a sermos pessoas que manifestem o Teu amor àqueles que estão ao nosso redor. Eu te agradeço, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos permanecer de pé e louvar. Glória a Deus. Na palma da mão, ó. Tá. Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só povo, um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos, e nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Teu amor vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um.